Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Vão participar o Rogério Martins, que é CEO do LID, Lideranças Empresariais Litoral Paulista. Boa tarde, Rogério. E a comentarista Camila Amorim, que é advogada. Boa tarde, Camila. A gente começa, Rogério, lamentando uma notícia que assustou muito o mercado todo em Santos ontem, toda a atividade empresarial, um assassinato de um empresário numa loja no 10º andar de um prédio Legacy Tower. O criminoso entrou com documento falso, atirou no dono, atirou no irmão que ficou ferido, que também era sócio da empresa, 2 jovens, 23 e 24 anos, e conseguiu fugir. Esse assunto realmente ontem eu tive em algumas reuniões de trabalho e ao final da noite uma reunião de uma confraria de amigos, onde esse assunto veio à tona porque era uma reunião de vários empresários e estarrece pelo fato de ser num edifício comercial e quando você se coloca num edifício você busca segurança. Em geral, os bandidos também procuram facilidade. Se o objetivo era assaltar celular ou algo do tipo, me parece que era uma loja de celular, né? É muito mais fácil assaltar alguém na calçada, desprevenido. Então, conversando até com um amigo que é policial, que estava no bate-papo da noite, não parece ser um crime simples de assalto. Não parece, né? Porque entrar com documento falso, entrar num prédio onde você tem identificação, você tem câmera, você tem foto, e ter toda a dificuldade de se evadir do local depois de um crime, não é para se roubar um celular. Então se levantam outras suspeitas, que obviamente a polícia deve esclarecer aí no curto prazo, porque é algo que está chamando muita atenção da sociedade, né, Paulo? Agora, Camila, esse crime, ele levanta, assim, preocupações, reflexões em torno da segurança dos prédios comerciais, né? Porque o que acontece é que a gente vê na maioria dos prédios, com um número muito grande de andares, um número muito grande de estabelecimentos comerciais, academias, clínicas, consultórios, e poucos atendentes embaixo. Então, o tempo do atendente para verificar a foto com o portador do documento é muito exíguo, tem uma fila grande para ele atender, e isso aí compromete a essência dessa medida de segurança, não é, Camila? Boa tarde a todos. Paulo, eu acho que hoje em dia está faltando funcionário qualificado em muitos lugares, em prédios residenciais, prédios comerciais. Hoje, depois da questão da pandemia, o custo teve que diminuir. E muitas vezes contrataram pessoas sem o treinamento devido, e isso caiu muito a qualidade, a segurança, não importa o quê. Você falou de edifícios que tem fila para entrar, o nosso próprio prédio da TV Cultura Litoral tem um monte de sala, empresas, tem de tudo. E junta fila no térreo para você poder subir. Então, essa questão, uma funcionária tem aí na nossa recepção, e ela tem que se virar para fazer tudo. Em relação a essa morte, me parece alguma coisa encomendada. Não sei de nada, mas parece coisa encomendada. Porque o ladrão tentou digitar 3 vezes um CPF, não deu certo, aí ele foi para um quarto que deu certo. Então é um pouco estranha essa história. E ele estava de boné e máscara que a gente usa por causa do Covid. Toda vez que você entra num prédio, pedem para você tirar, só para você tem que abaixar a máscara só para enxergarem seu rosto. Então tá tudo mal explicado, e nessas ocasiões eu acho que tem sempre alguém do edifício, alguém da segurança por ali. Porque, inclusive, o ladrão conseguiu fugir, a polícia só chegou depois. E foi um dos sócios assassinado e o outro ficou ferido. E é uma loja que só atende com horário marcado.
Os prédios comerciais vão ser obrigados a dar uma repensada aí, porque os donos dos estabelecimentos, os locatários, passam a ter uma preocupação a mais depois desse tipo de crime. Rogério, a gente começou 2023 com uma mudança drástica na condução do país. Saiu o Bolsonaro, representante na eleição passada do conservadorismo, voltou o Lula, que já tinha tido 2 mandatos como presidente e que é um representante da corrente que é chamada de progressista, né, que se opõe aos conservadores. O primeiro mês foi um mês conturbado, com aqueles atos do dia 8 de janeiro, e ontem parece que esse quadro se completou, esse novo quadro político, com a posse de deputados federais e senadores e a reeleição, a recondução do Arthur Lira por uma maioria esmagadora, recorde de votos à presidência da Câmara, e a recondução do Rodrigo Pacheco, do PSD, do partido do Kassab, que é equilibrista, né? apoia o Lula lá em Brasília, apoia o Tarcísio de Freitas em São Paulo. O Rodrigo Pacheco foi reconduzido também à presidência do Senado, apoiado pelo governo e enfrentado pelo bolsonarismo, representado pelo candidato Rogério Marinho. Rogério Marinho, lá, senador lá pelo Rio Grande do Norte. Sim, pois é. Para quem torce pela democracia e queria ver um pouco de paz e não está muito mais preocupado em ver o país crescendo e se desenvolvendo, principalmente no mercado de negócios, empresarial, o que a gente torce, independente, para que o presidente que seja eleito faça um bom trabalho. Eu acho que uma vez eleito Lula, todo mundo passa a ver o que tem de bom, o que traz do progressismo de bom, né? Uma política social mais robusta, projetos mais robustos também para a educação, mas se esperava um terceiro mandato, pelo menos os mais otimistas como eu, um terceiro mandato evitando certos erros do passado. Falas que, assim, nós que vimos coisas boas no governo Bolsonaro, mas as falas do Bolsonaro, na maioria das vezes, eram desastrosas, imaginava-se que o Lula já até seria reconduzido a essa posição com uma fala mais diplomática. E ele também, como presidente, vem tendo falas desastrosas, principalmente para o mercado financeiro, né? Então, eu acho que esse quadro todo político que vem se recompor, eu acho que dá uma certa calma para o mercado, saber que não vai ter nenhuma grande mudança no Congresso Nacional, sabendo que uma parte significativa, ou a maioria do Congresso Nacional, vai ser ocupada por uma ala mais conservadora. Eu acho que forma um mix bom para a democracia do país. Você tem um governo mais progressista, você tem um Congresso mais conservador. Quem sabe esse mix produza um resultado mais favorável para a democracia, de um cobrar mais o outro, de ter pela primeira vez, eventualmente, a esquerda ou o PT ter uma oposição verdadeira, porque nunca teve oposição, o PT, né? Eu, de fato, continuo otimista, apesar do início um pouco desastroso desse governo. Bom, uma das oposições que o PT vai ter é a dos deputados da extrema-direita, que prometeram uma oposição dura ontem, Camila. Paulo, a gente ouve uma notícia dessa, uma oposição dura, uma guerra, enfim, eu fico com um pouco de receio, porque por mais que seja oposição, precisa de um consenso pensando no Brasil. E eu tenho mais uma vez medo de ficar essa coisa, ainda um resquício de guerra, vamos dizer assim, um resquício de guerra Bolsonaro contra Lula, isso não ir para lugar nenhum, o país continuar a mesma coisa que está, e que todos nós reclamamos, e virar picuinha. É isso, virar picuinha. Sendo que a gente tem muita coisa para resolver aqui, que estão sendo empurradas com a barriga. O Brasil precisa hoje do investimento estrangeiro, o Brasil precisa hoje mudar essa imagem da pobreza, ao mesmo tempo a gente lê a questão dos Yanomamis. Então, assim, se a gente quer vender uma imagem boa do Brasil, está na hora do governo acordar
e ver, vamos lá, colocar prioridades. Por onde nós vamos começar? Vamos começar trazendo investimento para o Brasil para a gente poder fazer o que precisa. E eu tenho medo dessa oposição ser birrenta. Ao mesmo tempo, o presidente já começou pisando na bola, porque durante a campanha dele, ele falava que ia quebrar todos os sigilos do Bolsonaro, piriri, pororó. E vale lembrar que os sigilos que o Bolsonaro tinha feito eram de 100 anos. Aí agora há pouco a gente lê em tudo quanto é canto que o Lula colocou um sigilo em relação à posse dele, aos convidados, de 300 anos. Ou seja, será que vem mais do mesmo? Ou será que não? E aí vem mais um fator que é pró, né? Que hoje o dólar está a menos de R$5 e a gente não via isso há muito tempo. O dólar fechou em 4,954. Então, isso mostra alguma positividade também. E eu fico com medo de ser só esperança. Nós estamos vivendo um momento em que, em vez de todo mundo estar torcendo para o governo ser bom, para o governo trazer investimento para o Brasil, para a gente poder desenvolver muito, a gente tem essas birrinhas de gente falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai ser uma posição de guerra. Então, assim, está na hora de todo mundo acordar, os políticos acordarem, vamos ser pró-Brasil, não pró-políticos. Na verdade, o país saiu da eleição dividido e a gente tem pautas aqui que mostram que essa divisão perdura. Depois de um mês do novo governo, um mês e 2 dias, a divisão ainda perdura. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe do discurso de posse, tanto do Lira quanto do Pacheco ontem. Os dois mandaram farpas contra o Supremo, especialmente contra decisões monocráticas, ou seja, principalmente pelo protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, que é visto por uma parte do país como um fiador, um garantidor da democracia, e por outra parte do país como uma espécie de ditador do judiciário, né? É que, inclusive, promove atos de censura, né? O lado bolsonarista acusa ele de ser um censurador, um ditador, né? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Ele não é um salvador da democracia. Eu acho que ele teve atos assim que protegeu a eleição como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ponto. Acho que fez o papel dele. Não é um salvador da pátria. E eu acho que também precisa de cuidado nessa relação. Eu não acho... várias ações que ele tomou eu achei acertadas. Mas, por exemplo, suspender o governador do Distrito Federal monocraticamente numa canetada, isso não é atribuição de um ministro. Você só impede alguém por um pedido, por um processo de impeachment ou coisa do tipo. Então, eu acho que ele comete excessos. Eu acho que isso dá combustível para a oposição contra ele. Eu não acho ruim os recados. Eu acho que os recados devem ser dados, mas eu não tenho dúvida que nesse novo governo a relação institucional entre os poderes vai ser mais saudável. Já começou mais saudável. E eu acho que o dólar em queda, entre tantos outros fatores econômicos que estão aí sendo colocados, essa semana eu tive uma reunião com um pessoal de economia falando dos números brasileiros, e o Brasil tem um cenário muito favorável, ainda econômico, frente ao cenário externo para investimento, principalmente em função do juro muito alto. O juro dos Estados Unidos está baixíssimo, o juro na Europa baixíssimo, então vai atrair ainda muito capital de investimento para cá, né? Tem um cenário de crescimento, então, mais uma vez, o Lula sempre tem uma sorte danada nos momentos econômicos onde ele é eleito. Então, eu acho que os recados dos chefes do Poder Legislativo fazem parte do jogo, Paulo. Fazem parte. A gente espera que essa relação entre os poderes, depois de 4 anos em que tinha novidade, que tinha conturbação todos os dias, que seja uma relação mais harmônica e que um não precise invadir o espaço do outro, como aconteceu nos últimos 4 anos, frequentemente. Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente.
Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, o CEO do LIDE, Lideranças Empresariais do Litoral Paulista, Rogério Martins, participa pela primeira vez. Bem-vindo aqui, eu esqueci de falar. Obrigado pelo convite. E a comentarista de praticamente todas as quintas-feiras, a Camila Amorim, advogada, também participa. A gente falou do país dividido e que algumas pautas de hoje marcam que essa divisão, assinalam que essa divisão perdura 3 meses depois da eleição do primeiro turno. O segundo turno foi em outubro, então a gente tem novembro e dezembro e completou janeiro. Mais de 3 meses depois da eleição do segundo turno, continua essa divisão. E uma dessas pautas é uma pauta, Rogério, bem polêmica. O senador Marcos Duval, do Espírito Santo, disse que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a participar de um golpe para impedir a posse do Lula. Isso é grave, né? Porque de tempos em tempos a gente vê algum apoiador muito próximo ao Bolsonaro trazer uma informação bombástica, né? E ele é o segundo. Recentemente teve um ex-deputado, se não me engano, muito próximo a ele, falando da relação do Bolsonaro com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que viviam separados e que batia na mulher. Enfim, isso também foi um alvoroço porque são pessoas geralmente muito próximas ao Bolsonaro, né? Então não dá para desconsiderar uma fala dessa. Enquanto a direita tenta atribuir à esquerda todo esse movimento, né, dizendo que tinham infiltrados no movimento, que foi a própria esquerda que fez todo o quebra-quebra, e obviamente não. Pode até ter algum infiltrado lá, mas não é. É uma versão fantasiosa, Exato. Né? E, ao mesmo tempo, tentam... Olha lá a foto da intimidade antiga, gesto da arma, né? Pois é. Então isso é sério, né? Agora, o que também se percebe, né, Paulo? A gente sabe que a política é um negócio complicado. As pessoas mudam de barco muito rapidamente em função das conveniências, né? A gente está no Brasil, a gente vê partidos que, como você mesmo falou, o PSD, como ele pode apoiar, né? O Pacheco está apoiando a presidência e, ao mesmo tempo, o Kassab está aqui no governo do Tarcísio. É uma habilidade raríssima que poucos têm como o Kassab de fazer esse movimento, né? Eu acho que, aliás, ele é muito respeitado por essa habilidade, que no Brasil custa muito caro ter essa habilidade. Conversa bem, né? Conversa bem, consegue... Negocia bem. Negociador, né? Muito bom. Então, o que eu vejo também, sem juízo de valor a respeito da fala dele, existe isso também, as pessoas abandonando o barco, né? Alguns você vê que são fiéis mais não ao Bolsonaro, mas ao movimento bolsonarista. A gente não pode desprezar que o Bolsonaro criou um movimento, né? Então, o bolsonarismo vai entrar para os livros de história como um movimento que continua independente do Bolsonaro, na minha opinião. E eu acho que, infelizmente, essa dicotomia, essa guerra criada, ela vai perdurar, porque a gente não pode esquecer que daqui a 2 anos temos eleições municipais. Então, esse campo de polarização, ele também interessa às eleições municipais, né? Então, eu acho que tão cedo teremos um arrefecimento aí desse ambiente de guerra. Na verdade, a eleição municipal, no começo de outubro de 2024, tem pouco mais de 1 ano e meio, né? Pouco mais de 1 ano e meio, muito bem lembrado. Já passou janeiro. E lembrando que não começa em outubro, né? A campanha começa lá para agosto. Então 1 ano e meio. 1 ano e meio. A gente tem 1 ano e meio aí que motiva. Quem sabe as eleições fossem todas ao mesmo tempo, de 4 em 4 anos, a gente tivesse um pouco mais de paz nesse período. Mas como a cada 1 ano e meio, 2 anos tem eleições, a gente está sempre pensando na próxima eleição. Agora, Camila, você entende que o Marcos Duval sai da vida política? O que vai ser a continuidade da vida política do Marcos Duval? Paulo, eu acredito que agora ele vai para os bastidores, mas que ele não deixa. Entendeu? Eu acho que esse papo, muitas vezes eu vejo que eu acho que o ser político é um vírus, é uma picadinha de um mosquito, porque quem começa vai até o final. Pode não estar dando a cara para bater em primeiro plano, mas está ali no segundo plano fazendo alguma coisa. E das alegações que ele fez, eu acho que é muito fácil a gente falar. Eu posso falar absurdos acusando alguém. Eu quero ver ele provar tudo isso.
porque, de repente, ele falou isso justamente pelo esse cenário que a gente está, né, do odeio ou amo, e aí ele fez alguma vingancinha em relação ao Bolsonaro. Então, quero ver provar, quero ver isso ir para a justiça e acontecer realmente como deve acontecer, ter os trâmites todos do judiciário e vir uma decisão em relação a isso. Porque quando você entra no judiciário, todas as provas são analisadas, são verificadas se são verídicas ou não. Então, acho que é muito fácil ele falar e não ter prova concreta, não ter uma prova real, vamos dizer assim, para embasar o que ele disse. Igual a gente teve, durante as eleições, a questão de que a urna eletrônica era fácil de fraudar. Alguém comprovou? Não. Foi só disse que me disse. Então, quero ver também o Marcos Duval provar o que ele está falando. Porque não adianta a gente achar que é tudo culpa do Bolsonaro. Ele tem uma parcela de culpa enorme, mas ele não é o culpado de tudo. Será que o Marcos Duval tem alguma gravação? Eu concordo com a Camila em absolutamente tudo que ela falou, tem que provar, mas a gente vive já há alguns anos, né, num movimento muito midiático, onde as redes sociais ganharam muita força, e você não precisa ter um jornalista sério por trás de uma notícia, né? A gente sabe que até o jornalismo sofre muito nos últimos anos em função de que todo mundo agora é repórter, todo mundo tem um canal, todo mundo é especialista em tudo. Então, uma pessoa lançar algo a respeito de alguém gera notícia. E muitas vezes gera notícia, gera o clique, gera audiência, e aquilo cai no esquecimento, mas você já difamou alguém, você já maculou a imagem de alguma pessoa e muitas vezes não teve que provar nada. Eu acho que nesse caso aqui tem um pouco mais de gravidade e seriedade, a gente está falando de um político próximo ao ex-presidente. Então eu acho que pode ser impelido agora a ir adiante, tá? Então você tem provas. Na medida em que a Polícia Federal entrou na residência do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e encontrou documentos que tinha decreto assinado para corroborar com um movimento de golpe, encontrou-se provas de que tinha, sim, uma estratégia sendo desenhada. Eu imagino que ele também as tenha, porque se foi feito um caminho para isso, documentado e encontrado, eu acho que nesse caso, Camila, é capaz de ter algum documento que comprove a fala dele. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele produziu provas contra ele mesmo, quando ele disse que circularam várias tentativas de impedir a posse do Lula com golpes parecidas com essa minuta de intervenção do Tribunal Superior Eleitoral que foi encontrada na casa do secretário de Segurança. No dia da invasão, ele começou como secretário de Segurança, foi exonerado, hoje está preso. Foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O certo é que o presidente Jair Bolsonaro, o Rogério falou que o bolsonarismo continua independente do Bolsonaro. Realmente, foram 58 milhões de votos e tem um desgaste muito grande nesses últimos 3 meses, depois da eleição. O silêncio do Bolsonaro, a não adesão das Forças Armadas a um movimento de golpe. Exatamente, o movimento na frente dos quartéis, ao qual as Forças Armadas não aderiram, embora a gente imagine que as Forças Armadas, como país, também estão divididos entre o progressista e o conservador. Mas tem também essa questão do cartão corporativo, que a Camila citou, a divulgação dos valores do cartão corporativo, tem os atos do dia 8 de janeiro, tem essa minuta que foi encontrada, tudo isso desgastou essa liderança do Bolsonaro. Pode ser que ele tenha atuação para recuperar esse capital político com o qual ele saiu da eleição, 58 milhões de votos? Pode ser, mas aparentemente, assim, pelo que o Bolsonaro mostrou em 4 anos, e principalmente pelo que ele mostrou nesses últimos 3 meses, ele não tem estrutura para comandar esses 58 milhões de votos. Eu concordo. Por favor, Camila. Mas eu acho que a gente também teve, desde sempre, o movimento lulista. Tá? O processo teve um erro processual, mas, de fato, aquilo tudo aconteceu. E a gente tem gente, até hoje, que nega.
Então, eu acho que esses movimentos sempre teremos dos dois lados. O que eu quis dizer com o bolsonarismo, o Bolsonaro pode não estar presente, mas o movimento continua. Eu não quis dizer que ele é o catalisador do movimento. O que ele fez foi despertar a direita, que estava adormecida, e uma extrema-direita que também estava dentro do armário, que saiu do armário. Então, eu acho que ele foi responsável por resgatar isso, foi responsável também, num campo positivo, de resgatar eventualmente um amor à pátria, pensando do lado positivo de todo esse movimento, né? Então eu acho que esse movimento não acaba, Paulo e Camila. Eu acho que esse movimento dessa direita que acordou, principalmente a extrema direita, né, que é mais irracional, mas a direita mesmo que quer desenvolvimento econômico, que quer liberalismo econômico, eu acho que essa se mantém aproveitando essa onda, que não é nacional, é uma onda mundial. Né, que teve seu ápice aí, elegeu um monte de executivo que não era político, uma onda neoliberal pelo mundo todo, não deu certo, né, mas existe uma onda de direita no globo todo. A gente viu a primeira-ministra eleita na Itália, e assim tem vários outros casos. Então acho que esse movimento ele continua. Por isso que eu ainda prefiro acreditar que para o Brasil pode ser um movimento bom de, pela primeira vez, ter uma oposição real contra a esquerda, né? Sim, aqui a gente pode falar de esquerda e de direita mais, né? Eu acho que até um termo que está ficando velho, mas eu gostaria de ver uma oposição responsável cobrando do Lula responsabilidade, cobrando coerência nas falas dele, coerência nessa questão agora do sigilo. Mas cadê a coerência, né? Realmente o que a gente sente que teve no Brasil, e nesse ponto é uma incontestável evolução da democracia brasileira, é a formação de dois grandes blocos, um progressista e outro conservador, que se enfrentam. O que acontece? A extrema não chega a 20%. Esse pessoal que vai para frente do quartel, que quer o golpe militar, não chega a 20%. Assim como a esquerda extrema, também não, que quer estatização de tudo, não chega a 20% também. Tem aí, entre a extrema esquerda e a extrema direita, tem 60%, 50% que podem ir para um lado ou para o outro, dependendo do carisma do líder, dependendo da competência com que um governo foi tocado, e isso aí acaba garantindo a alternância do poder, que é um elemento fundamental da democracia. A gente sente que o país continua dividido, a gente falou de algumas pautas, e uma dessas pautas, Camila, é a da prisão no Rio de Janeiro, do ex-deputado Daniel Silveira. Ele é preso por não estar cumprindo determinações judiciais do Supremo, só que ele tem um indulto do presidente Jair Bolsonaro. É mais uma situação complexa que traduz essa divisão do país. Paulo, é uma questão muito complexa, só que assim, ele perdeu o foro privilegiado, tá? Então, assim, ele pode ser preso a qualquer momento. E em relação ao que o indulto não é um indulto para sempre, não é uma carta branca que você agora pode cometer o que você quiser. E o indiciamento, a prisão dele não é bem pelos atos do indulto do Bolsonaro, são outros atos. E esse indulto não cobre tudo. Não é assim, agora vira bagunça, você faz o que você quiser. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Caiu o foro privilegiado e o indulto não é uma carta branca para você fazer o que você quiser. E ele continuou cometendo crimes, mesmo aqueles crimes passados terem recebido o indulto. O deputado sempre causou muito, né? Ele cometeu inúmeros crimes. E eu acredito que qualquer pessoa que cometa crimes deve ser julgada. Se correr qualquer risco de fuga, de qualquer coisa, tem que ser preso. Então, assim, surpreendeu a todos, porque a gente também não esperava uma atitude tão drástica, rápida, mas certamente ocorreu porque viram algum risco dele desaparecer. Então, tá certo. Você faz, assim, a gente está falando da justiça. Por que aquela pessoa pequenininha,
que rouba, que faz alguma coisa e é presa por conta desses riscos todos de sumir, são encarceradas, são presas. E por que o Daniel Silveira não seria? Eu acho que falta muito hoje no nosso Brasil essa questão de que todos são iguais, porque a gente tem, sim, 2 pesos, 2 medidas em relação a certas pessoas ou certos deputados. Agora, mesmo em relação aos atos do Daniel Silveira, a imputação de crime ou não, até nisso tem essa discussão entre as duas partes. Porque a imunidade parlamentar, ela não serve para encobrir, para proteger de crimes que o parlamentar cometa. Muita gente diz assim, ele só não existe crime de opinião, mas na verdade ele incitou a violência, ele fez ameaças que são crimes previstos no Código Penal. Mas isso aí o Rogério comenta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, participam o CEO do LIDE, Lideranças Empresariais Litoral Paulista, Rogério Martins, e a Camila Amorim, advogada. Como é que você vê a guerra de narrativas, Rogério, em torno dos atos praticados pelo Daniel Silveira, que levaram a uma prisão, a multas por parte do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e levaram também a um indulto, a um perdão presidencial do Jair Bolsonaro. Ele foi preso ontem por descumprir medidas, e ele não se elegeu, perdeu a imunidade parlamentar. Pois é. Eu acho que por trás dessa questão toda, dessa polarização que a gente vem falando, tem uma coisa muito maior por trás disso, que também é um evento mundial, Paulo, que é assim, as redes sociais e a internet como um todo, ela é manipulada de acordo com o que você segue e do que o leitor tem preferência por seguir. Então tem até um documentário famoso, não é produzido pela Netflix, mas um documentário que mostra essa divisão. Se você pega na mesma casa um filho que é simpatizante de um conteúdo de extrema direita e tudo mais, ele começa a seguir conteúdo de extrema direita no Google, coloca lá, vai dizer, vamos colocar um tema, ou um simpatizante do nazismo, vou radicalizar o tema, pessoal. Então assim, ele começa a seguir, a própria internet começa a alimentar ele, inundar ele daquele conteúdo, para que ele tenha cada vez mais audiência e busque cada vez mais. Então ele passa a ser inundado daquele conteúdo. E passa a viver numa bolha, né? E passa a viver numa bolha. O oposto serve para quem está na extrema esquerda, né? Então o que acontece? Quando você analisa o caso do Daniel Silveira, deputado eleito, ex-PM, até onde eu sei, que já tinha passagens, já era acusado de alguns crimes antes de se eleger, né? Ligado às milícias do Rio de Janeiro, é a informação que tem disponível nas mídias tradicionais, né? Então, já era uma figura controversa. Uma vez preso, quem apoia a ala a mais à direita diz que é uma prisão injusta, uma prisão que está baseada em cerceamento do direito de dizer o que pensa, né? E ele falou várias barbaridades, atentou contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições e tudo mais. Então fica essa guerra ideológica, mas essa guerra, eu quero dizer assim, que o mundo está sendo vítima dessa guerra, porque hoje a notícia circula livremente pela internet. E quem ganha com a circulação disso é o Google, é o Facebook, que quer gerar tráfego. Então é importante para quem está em casa ouvindo que assim, muito das brigas familiares que aconteceram, e todas as famílias têm exemplos claros disso, de irmão que não fala com o irmão, foi porque um irmão se simpatiza com um caminho e o outro por outro, e aí ele passou a ver só aquele conteúdo. Isso tem provas nesse documentário, que uma hora até a gente pode falar dele aqui. Então, Daniel Silveira é a ponta do iceberg de um problema muito maior, que é isso que a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala de pacificar o país e tudo mais, passa por uma discussão também de como a informação de qualidade chega para todo mundo. Hoje, toda a informação ela é julgada, até pelos veículos mais sérios de imprensa que existem no país. Então, eu acho que nessa fase agora do planeta, não é só do Brasil, porque isso é mundial, uma discussão sobre a informação de qualidade, o combate à fake news, para você ler uma notícia e falar assim, isso é fake news, isso não é verdade. Está ligado a isso aqui.
né, a prisão dele. A prisão dele é legítima ou é ilegítima? Hoje é difícil responder. Na minha opinião, ela é legítima. Pode ter tido excesso? Pode ter. Depende do conteúdo a que você foi exposto de notícia. A fake news, a informação falsa disseminada com método, com algoritmo e com um propósito bem definido, mas é informação falsa, mas tem esse objetivo, é feita com muita competência, é um dos grandes problemas do nosso tempo. Nós ainda não aprendemos a lidar com esse problema, não é, Camila? Acho que assim, a gente não aprendeu a lidar, é muito difícil lidar. Essas histórias de família, aconteceu na minha também, eu tenho dificuldade para entender isso, porque é aquela questão, por que você não me respeita? Por que eu não respeito você? É uma coisa muito maior. E as famílias estão indo para os extremos também. A gente fala que a política está extremista, que não sei o que está extremista. As famílias estão extremistas. Ninguém respeita mais a opinião do outro. Então, assim, eu acho que isso que nós tivemos no Brasil, como o Rogério falou, isso que está acontecendo no mundo, está exagerado. Todo mundo está precisando de terapia na vida. Porque do jeito que está, tende cada vez a piorar, porque sempre vai existir aquela coisa, o Lula fez assim, o Bolsonaro teria feito muito melhor, ou aquela coisa, o Bolsonaro cometeu todos os crimes, mas esquece o passado do Lula. Então, assim, a gente não pode radicalizar as coisas, não é porque eu gosto do roxo e você do amarelo, que eu nunca mais vou olhar para sua cara, ou que a gente vai ter brigas horríveis. Então, assim, tá faltando bom senso em todo mundo, educação em todo mundo, e perceber que uma amizade, uma relação familiar não podem se quebrar simplesmente porque eu não concordo com você. Quantas coisas que a gente não concorda com o outro e passa tudo bem? Por que a política é diferente? Então, assim, que todos torçam pelo bem do Brasil, seja agora com Lula, tivesse sido com Bolsonaro, ou com o próximo que vier, ou com a eleição de governador, vamos pensar no Brasil e não no nosso umbigo. É isso que eu acho que está acontecendo hoje em dia. A violência das torcidas organizadas de futebol, ela foi transplantada para as torcidas organizadas dos políticos carismáticos do Brasil ou dos pensamentos radicais no mundo todo. O mercado brasileiro, ele foi sacudido em janeiro. Janeiro foi um mês muito conturbado, né? Os atos de 8 de janeiro convulsionaram o mundo político, né? Marcaram profundamente esse mês. É a maior agressão à democracia brasileira desde a Constituição de 88. Prevista, né? Mas o mercado financeiro também foi profundamente abalado com o caso das lojas americanas, sim, que envolve 3 dos principais empresários brasileiros com atuação no mundo todo, os 3, o Lema, 3G Capital, o Teles e o Sicupira, né? Uhum. E o rombo que foi apontado como de 20 bilhões e que produzia esse terremoto, na verdade, já está em 48 bilhões e em ascensão, em movimento ascendente, a dívida das americanas. Ontem, um boato dava conta de que a Ambev teria também uma dívida bilionária, foi desmentido, mas também causou um terremoto no mercado brasileiro ontem. E o mercado, né, até uma coisa que... Porque a Ambev é dos mesmos 3, né? Dos mesmos. Não, e aí coloca sob suspeita todo o império que eles têm construído, seja na Bembev, seja na Heinz, Burger King é deles, e lojas americanas. Lembrando que a origem dos 3 é o mercado financeiro, né? Eles foram donos de banco, se não me engano, Banco Garantia, começaram com um banco, compraram as americanas e assim começou o império deles. De fato, a boataria é muito grande e a gente não pode esquecer que economia não é uma ciência exata, né? Se você for escolher o curso na graduação, é uma cadeira de humanas. E de humanas porque ela sofre flutuações em função dos humores. Então, a boataria no mercado financeiro a respeito da lisura dos processos do grupo
3G Capital, dos três, porque não podemos nos esquecer que aqui tinha uma Price. Não, uma Price não. Qual que era a auditoria? Pricewaterhouse. Pricewaterhouse. Passou por eles, né? Por uma das Big Four do mundo, respeitadíssima, né, por auditar balanços, e você compra ação em cima de um balanço auditado pela Price, pela KPMG, tendo aquela garantia de uma Big Four, uma Big Ten, analisando esses balanços. Quando você vê um buraco de quase 50 bilhões numa empresa, que eu acho que o valuation dela não era nem 10, caramba, 5 vezes o valor da empresa, e passou no nariz da Price. Tem um monte de meme espalhado pelo mercado aí, tipo a Price. Eu vi um ontem muito engraçado, que era um senhor assim, já idoso, na porta de um estádio, acho que de futebol, fazendo a segurança. Sabe aquela revista que a pessoa apalpa o bolso, a perna antes de você entrar num show? E era ele assim, ele mal encostava a mão na pessoa e falava, próximo. E aí, assim, essa foi a auditoria da Price na Americanas, né? Foi a maneira como fez a auditoria. Então, eu acho que isso vai demorar para mudar, causa esse abalo. E aí, o abalo não fica só no campo político, né, Paulo e Camila? Quando você está assim, puxa, o Lula podia ajudar, a gente precisa recuperar a economia, aí vem um abalo desse, né, do setor empresarial, com mais uma empresa de auditoria que gera dúvida e suspeição. Então não está fácil. Aliás, viver no Brasil não é para amador, né? Investir, então, muito menos. Será que a culpa foi de janeiro, não? Olha, janeiro teve 300 dias, né? Não acabava nunca janeiro. Mas para mim é difícil acreditar que um rombo desse valor não foi visto por ninguém, né? Ainda mais sabendo que a Price, ela é reconhecida como uma das melhores auditorias. Então, é difícil você falar de quase 50 bilhões e ninguém ter visto. Então, ninguém nunca checou nada. Como o Rogério falou, é igual a entrada de show, que eles batem no ombro, batem no seu braço e falam, vai. Então, assim, para mim, é irracional ter saído esse dinheiro todo sem que ninguém percebesse. Ainda mais porque, dependendo dos valores, precisa da assinatura de 2, 3 pessoas para ser liberado. E a Price fingindo que não vê, eu também acho um pouco complicado, porque a Price faz auditoria de não sei quantas empresas. Então, será que essas outras também precisam abrir os olhos e começar a investigar o que está acontecendo na sua própria empresa? E, assim, eles já fecharam, a Americanas fechou o telemarketing dela, né? Despediu não sei quantas pessoas por conta disso. E aí, mais uma vez, eu repito uma coisa que o André Ursini discorda de mim. Eu acho que uma auditoria, um rombo nesse valor, não vai ter muito o que fazer. Ainda mais a empresa que vale 10 deve 50, ela vai ter que se desfazer para pagar pelo menos algum dinheirinho, sei lá. Porque, além de tudo, agora que acontecem as demissões, acredito que muitas demissões não vão ser por justa causa, vai chover ação trabalhista. Então, eu acho que assim, a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos. As outras empresas que são auditadas pela Price talvez devam fazer um outro tipo de auditoria para ver se elas também não estão com um rombo que não imaginam. E esse ponto é interessante mesmo, vocês dois tocaram. A Price é uma das consultorias, uma das auditorias mais conceituadas do mundo. Ela sofreu um abalo. Sofreu. Credibilidade terrível. Só que o abalo não é só para a Price, atinge as outras também, né? Sim. A Price é considerada uma das 4. No mercado se fala uma das Big Four, né? Uma das 4 maiores e mais respeitadas auditorias. No mundo, né? No mundo. E isso custa. Quando você vai escolher uma auditoria para auditar o balanço da sua empresa, você olha e analisa o custo. Quando você vai para uma das 4, você sabe que você vai pagar, às vezes, o dobro ou o triplo para uma dessas assinar teu balanço. Porque quando ela assina o teu balanço, aquilo tem um valor gigantesco, uma delas assinarem. O valor que virou poeira, né? Então, coloca, inclusive, obviamente, o valor de mercado hoje da Price, com certeza, também está sofrendo abalo por conta disso. É a credibilidade.
Uma auditoria vive de credibilidade, né? E, obviamente, um valor dessa monta, ele não se faz da noite para o dia. Isso são vários anos de balanços negativos, de prejuízos acumulados. E não é que foram se contraindo dívidas só, é prejuízo. Varejo é um segmento, a gente viu a Magazine Luiza sofrer, a gente viu todas essas empresas, várias quebraram, as margens são muito pequenas, é commodity que vem da China, então um vende o liquidificador, por exemplo, uma marca X, todos vendem o mesmo liquidificador, produzido na China, importado da China, pago a mesma tarifa e tem que brigar por centavos numa política que se investe milhões em publicidade para tentar vender, né? Então, é um negócio muito complexo para gerir. Então, você vê prejuízos maquiados, manipulados, que chegam a esse resultado. Por falar em Magazine Luiza, a empresária Luiza Trajano voltou à lista de milionários da Forbes depois desse terremoto também pelo qual passou a empresa Magazine Luiza. O Opinião Litoral é um programa jornalístico e a gente registra, a gente lamenta hoje a morte de um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro nos últimos anos, a jornalista Glória Maria, da Rede Globo de televisão. Desde a década de 70, a Glória Maria atuava, ela morreu ontem no Rio de Janeiro. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação do Rogério Martins, da Camila Amorim, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira que você merece. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.